foi. Meus irmãos, os saúdo a todos com a paz do Senhor. Agradeço as orações de todos ao nosso favor, em favor do pastor Ferreira, que graças a Deus está se recuperando bem. Convido os irmãos para nós abrir as nossas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículos 17 em diante. Atos é o quinto livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, capítulo de número 20, a partir do versículo 17. Todos acharam? Queremos mandar saudações no Senhor para todos os irmãos internautas que estão conosco, acompanhando esse trabalho e juntos adorando ao Eterno. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Que Deus em Cristo nos ajude em nome de Jesus. Rogo as orações aos santos para que o Senhor nos conduza nesta oportunidade. Meus irmãos, nós queremos refletir juntos sobre o aceitar e se convencer da vontade de Deus. Quando eu meditava hoje à tarde sobre esse tema, aceitando a vontade de Deus, eu me lembrei de uma oportunidade que vi um obreiro, ele dizendo o seguinte, palavras dele, entre aspas:
eu não tenho dificuldade de obedecer. Eu fiquei logo assim, pasmo, mas não reagi. Fiquei só por dentro, ouvi e fiquei comigo. E eu disse, meu Deus, eu não sei de que o varão, ele é feito, eu pensei comigo. Porque eu tenho dificuldade em obedecer. Quando a gente diz dificuldade em obedecer, eu estou me referindo que manter-se debaixo da vontade de Deus é preciso uma auto-renúncia de cada pessoa. E renunciar não é nada fácil. Nas palavras de Jesus, é comparado a levar a sua cruz a cada dia e negar-se a si mesmo. Então, fazer a vontade de Deus não é fácil. Alguém pode sentir graça para fazer, mas nunca vai deixar de sentir o quanto paga por isso. É diferente. Glória ao nome de Jesus. Salmo 40, 7 e 8. O salmista diz assim: na tua lei está escrito de mim. E ele diz: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Deleitar-se em fazer a vontade de Deus não quer dizer que seja fácil. Deleitar-se é a vontade que o Eterno dá a quem se dispõe a obedecê-lo. Isso não quer dizer que obedecer a Deus seja fácil. Mas se alguém se dispõe, sentirá por isso prazer em fazer. Glória ao nome de Jesus. Porque se fosse fácil, Jesus não dizia em Mateus 16, 24, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Ora, aos Romanos capítulo 7, se não me foge dos versículos 19 em diante, o apóstolo Paulo chega a dizer que no corpo dele habitava uma lei que lhe contrariava, e ele chama essa lei de lei do pecado. Ele disse, ora, quando quero fazer o que eu quero, não consigo. E quando eu não quero fazer o que não deve fazer, ele diz, eu faço. E ele diz que em meus membros há uma guerra, uma batalha. E ele explica bem isso quando escreve aos Gálatas no capítulo 5. Ele chega a dizer que há uma guerra entre a carne e o espírito. Um pede uma coisa, outro pede outra coisa. E o apóstolo Paulo disse, parece que aos Colossenses, que os membros da natureza caída e pecaminosa, eles guerreiam dentro de nós. Por isso que, desde que Adão pecou, aquela queda trouxe uma maldição tão grande que Paulo, escrevendo aos Romanos 5, disse que a primeira morte foi a separação entre Deus e o homem. Isaías fala sobre isso, que as vossas iniquidades são quem me separa de vocês. E o próprio Deus disse lá em Gênesis 2, 15 a 17, que se eles comessem do fruto daquela árvore que o Senhor os proibiu de comer, eles morreriam. E a primeira morte foi a separação espiritual de Deus. Perderam a comunhão. E a prova disso é que Deus colocou para fora do jardim do Éden. E fica bem claro que com a queda de Adão, todo ser humano quando nasce com a natureza caída e pecaminosa.
E essa natureza é quem vai fazê-lo perceber essa guerra entre fazer o que é certo e resistir o que é errado. O ímpio não tem essa consciência, nem tem esse domínio, mas quando passamos a ser regenerados, quando o indivíduo passa a nascer, de novo, ele começa a perceber essa guerra dentro dele. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, fazer a vontade de Deus não é fácil. E eu vi nesse texto de Atos capítulo 20, quando o apóstolo Paulo, ele está na terceira viagem, e está de regresso ao seu ponto de partida, que é Jerusalém, e de volta passando em Éfeso, ele chama os anciãos da igreja e começa a fazer um breve discurso. E esse discurso é um discurso de despedida, porque ele precisa voltar para Jerusalém. Ora, quando ele começa a falar no versículo 18, ele chama a atenção daquelas lideranças, dizendo ele que desde o primeiro dia que ele entrou na Ásia, como em todo esse tempo, se portou no meio deles, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações. Ele diz, pelas ciladas dos judeus que me sobrevieram, mesmo assim não se negou de anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando do Evangelho na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando chega no versículo 22, ele mostra, a partir do versículo 22, ele mostra uma consciência que ele tinha sobre a vontade de Deus. Como é que o apóstolo Paulo entendia esta vontade? E como é que ele se rendia a esta vontade? Era um esforço muito grande que ele mantinha para não perder a percepção, o discernimento, o entendimento sobre esta vontade, porque dá a entender que o apóstolo Paulo, ele tinha o maior cuidado para não se perder nas decisões, porque ele queria se manter pela vontade de Deus. E quando chega no versículo 22, quando ele parte para se despedir da igreja em Éfeso, ele diz, e agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela. Eu não sei o que literalmente há de acontecer comigo em Jerusalém, mas com base por onde eu passei, o que sofri e o que o Espírito Santo tem me revelado, ele quer dizer, entre linhas, que não será diferente em Jerusalém. Eu vou para lá, mas sei que vou sofrer como nos demais lugares que passei. E ele tinha essa convicção porque, disse ele, o Espírito Santo me revela. Ele não disse, me revelou. A expressão está numa ação contínua do presente de que Deus lhe mantinha atualizado do que iria acontecer a cada momento na sua vida. Em relação ao seu ministério e as viagens que faziam anunciando a palavra de Deus, ele sabia que em cada cidade, disse ele, o Espírito Santo me revela, ou melhor, me diz, me mostra que me esperam prisões e tribulações.
Interessante que ele fala de uma maneira como se mostrasse convencido. E que aceitasse isso, irmão Valdemar, pai do Senhor. E que aceitasse isso numa boa, sem nenhuma resistência. E eu meditando, eu pensando assim que, meu Deus, chegar a esse nível de aceitar a vontade de Deus, de maneira que já se sabe o que é de ruim, adverso, que vai vir amanhã, depois, você como se estivesse aqui, e para onde fosse amanhã, já sabia dos pepinos que iria acontecer no meio do caminho, e você ter essa consciência, e ter esse prazer, e se mostrar bem disposto, sem nenhuma dificuldade, a enfrentá-los. E aqui ele chega a dizer, no versículo 24, que é que mostra ele ser essa pessoa convencida, que aceitava a vontade de Deus. Aí ele mostra no versículo 24, convicções, que não é fácil para nenhum crente provar isso. Mas ele diz como servo de Deus e apóstolo, 24, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho da graça de Deus. Lendo 24, eu entendi o porquê de no 23 ele já preparar o coração dos irmãos, porque parece que é nessa partida que os irmãos se agarram a ele e diz: não vá, porque em Jerusalém estão esperando você. É pisar lá e eles lhe pegam. Mas ele mostra-se tranquilo e diz que é necessário ir. Ser pego, apanhar, ser julgado. E parece que é depois no final dessa terceira viagem, que ele é sentenciado para ser levado a Roma. De maneira que lá no meio da viagem, ele se mostra triste. Porque o plano dele não era aquele. Apesar de que ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Mas o lado humano sempre se mostra, mesmo você sabendo que tem promessa de Deus, mesmo sabendo que Deus dizendo: eu estou com você, você tendo um sonho bem bonito, uma revelação daquela, tendo êxito, vitória, o Senhor lhe prometendo, mas lá no meio do caminho acontece alguma coisa que o lado humano, ele quer pegar um atalho. E é isso aqui que o apóstolo Paulo tinha cuidado, para não pegar atalho. Ele procurava saber onde Deus estava, qual era a vontade do Senhor. O que era que Deus queria para a sua vida. Glória ao nome do Senhor para sempre. De maneira que Deus aparece a ele lá, naquela viagem, naquela embarcação, que no final ela se despedaça todinha, e Deus aparece a ele e diz: não temas, porque eu preciso de você lá em Roma. Eu quero você lá. Não tenha medo. É preciso, é necessário que você chegue em Roma. E ele se mostra quieto. Glória ao nome do Senhor Jesus. De maneira que aqui no versículo 24, quando ele diz que em nada tem a sua vida por preciosa, já responde o porquê da calma e da tranquilidade que ele mostrava em afirmar aos irmãos que para ele não era novidade em ir para os lugares e aonde chegasse, tribulações e prisões lhe esperasse, né? Tem pessoas que ela logo dá um treco, né? Dá logo um troço e diz: se eu soubesse que era assim, eu não tinha nem pisado os pés aqui, né? Agora isso é com um cargo que recebe, com um departamento que participa, né? Você tem que estar preparado que em todo e qualquer lugar que você for na terra, lembre-se, ainda não é o céu. E aonde botar o pé, vai ter problema.
Vai ter pessoas que não pensam como você. Vai ter pessoas que não vê como você vê. Que não sente como você sente. Que não tem discernimento como você tem. Então, preparando a mente para isso, você está pronto para ir a qualquer lugar que o Senhor lhe enviar. Mas aonde chegar, acontecer qualquer moído e você dizer assim, se eu soubesse que aqui era assim, ou se eu soubesse que aqui era dessa maneira, com Paulo não era assim. Paulo já sabia que aonde chegasse, problemas lhe aguardavam, e dos piores, prisões, tribulações, que eram desconforto, até mesmo entre os próprios irmãos, que lá em 2 Coríntios 11, ele, na relação que ele fala do que passou, na trajetória de sua vida, ele faz um resumo, ele chega a dizer que passou dificuldade, e ele chama essa dificuldade de perigo entre falsos irmãos. Então, quando se aceita a vontade de Deus, você se prepara, altamente você se prepara para qualquer situação. De maneira que para você, tudo que acontecer de adversidade, para a sua pessoa, não é novidade. Já é o que se esperava. Glória ao nome do Senhor Jesus. E aqui o apóstolo Paulo, ele chega a mostrar uma coisa interessante. Ele não só mostra convicção. Ele não só mostra prontidão. Ele se mostra um homem convencido, que estava pronto a aceitar a vontade de Deus, seja ela como fosse. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E eu meditando pensei que uma pessoa, para aceitar a vontade de Deus e se convencer desta vontade, ela precisa de uma coisa: ser sensível à voz do Espírito Santo. O apóstolo Paulo era essa pessoa que era sensível à voz do Espírito Santo. Depois de casar, não. Mas se antes de casar, você que namora, o Espírito Santo lhe disser assim, acabe esse namoro, tem coragem de acabar? Se estiver noivo e o Espírito Santo disser, acabe este noivado, não é da minha vontade, você acabaria? Se você estiver no emprego e o Espírito Santo dissesse assim, saia desta empresa, peça para dar baixa na sua carteira, você daria? Se ele lhe dissesse assim, venda esta casa, saia desta rua, desse bairro, desta cidade, deste estado, dessa nação, você faria? Glória ao nome de Jesus. Eu não estou falando de emocionalismo, eu estou falando de razão. Glória ao nome de Jesus. Estou falando daquilo que o Espírito Santo produz direto dentro da cabeça da gente, que não é que a gente esteja delirando, mas que é fruto da nossa comunhão, da nossa intimidade com o Espírito Santo. Acredite, existe uma multidão de crentes dirigindo a própria vida pela própria vontade. O Espírito Santo não tem lugar de dirigir nada. Mas o apóstolo Paulo era tão sensível à voz do Espírito Santo, aleluia, que ele era convencido de que problemas aonde chegasse, ele iria enfrentar de cara. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Vamos ler Atos capítulo de número 16, versículos 6 e 7. Eu queria que uma pessoa com a voz... lesse esse texto em um tom bem alto. E, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia e
Glória a Deus. A igreja diz amém. Olha que coisa bonita. E passando pela Frígia, aqui era a segunda viagem missionária, e pela província da Galácia, o texto diz: foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Isso só aconteceria depois, na terceira viagem, está lá no capítulo 19 e versículo 10. Deus iria preparar a Ásia ainda, para o apóstolo Paulo chegar lá e pregar a palavra, mas ele queria logo. O Espírito Santo disse não. Agora, o não que ele deu, Lucas não narra, apenas diz que, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo. Não há com clareza se foi uma visão, se o Espírito Santo sussurrou, como lá em Atos 13, ele fala no meio de Saulo, Paulo e outros mais como Barnabé, que estavam orando, jejuando, e estavam lá fazendo um trabalho espiritual. O Senhor, no meio deles, bradou e disse: apartai-me a mim, a Saulo e Barnabé, para uma obra que eu vos tenho chamado. Eles estavam em oração e em jejum, em consagração, naquele dia ao Senhor, em Antioquia. Mas aqui, Lucas não diz de que maneira o Espírito Santo lhe impediram, mas entenderam. De alguma forma, o Espírito Santo sinalizou, que disse que na Ásia, agora não. Glória a Deus. Versículo 7. Quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, novamente não lhe permitiu. Eu fico pensando como é que hoje a maioria dos crentes tomam decisões tão alheias, sem saber em que vai dar, mas toma. Às vezes faz negócio sem consultar a Deus. Às vezes toma um rumo e uma direção sem perguntar nada ao Senhor. Glória ao nome de Jesus. E precisa espiritualizar as coisas. Eu não estou falando de espiritualizar as coisas. Eu estou falando de andar na direção de Deus. E andar na direção de Deus não é espiritualizar as coisas. É um privilégio que é para poucos. Glória a Deus. Se alguém não crê, não vai em busca da direção, toma um rumo por si próprio. Mas se alguém crê, dobra os dois joelhinhos e diz: Senhor, eu estou esperando o Senhor falar. Se o Senhor falar, eu quero ouvir e quero saber que direção tomar. Mas nunca se viu um tempo em que a maioria dos cristãos tomasse decisões e rumo por impulsos. Mas interessante que as consequências não são demoradas a surgir. Elas acompanham instantaneamente à medida que alguém decide e anda errado, fora da direção de Deus. As consequências já estão automaticamente juntas ali, ó. Mas quando um crente, ele está na direção de Deus, embora ele saiba que vai sofrer, como o apóstolo Paulo sofreu, mas ele está quieto, tranquilo e sabendo que por isso será recompensado, porque aceitou a vontade de Deus. E como saber esta vontade? É fácil, irmãos. É fácil, pastor? É fácil. Difícil é querer se convencer de como fazer ou buscar esta direção. Mas é fácil, aleluia, saber a vontade de Deus. É só orar, jejuar, sacrificar a vontade na paciência de Deus e aguardar a direção de Deus. Que rumo tomar? E essa palavra, ela não vem de graça, irmãos, porque tem pessoas nesta noite aqui que carregam consigo consequências, aleluia, porque não tomou
a direção de Deus na hora que era para tomar. Tomou o rumo próprio. Então, as consequências acompanham você. Mas Deus está falando para pessoas desta noite que também precisam estarem atentas para a sua vontade, para não tomar o rumo errado. Glória ao nome do Senhor. Seja qual for a decisão que você esteja para tomar, ainda antes que seja tarde demais, dobra os joelhinhos. Não custa nada. E pergunta: Espírito Santo, o Senhor que fala, o Senhor que se revela, o Senhor que não tinha dificuldade de comunicar-se à sua igreja nos primórdios, que falava cara a cara com eles e eles sabiam que era o Senhor. Fale também comigo, irmãos. O que está faltando na maioria dos crentes é ousadia na comunhão e na intimidade para conversar com Deus. É uma relação muito superficial. Só procuram Deus na agonia depois que decidiu e que o prejuízo está na mão. Aí, Deus, onde é que o senhor está? Venha cá, não demora não. Dê um sinal, quebra esse silêncio. Estou agoniado, vou morrer. E não morre. Deus deixa lá o indivíduo curtir a precipitação e fica calado. Glória ao nome de Jesus. Mas nessa noite, Deus está sendo tão bom e tão misericordioso. Ele está dizendo para nós que Ele tem uma vontade. E a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Está lá na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Agora, o que é que está faltando na maioria do povo, igreja? É exatamente o que está no versículo 1 do capítulo 12 de Romanos e a parte inicial do versículo 2. Estão precisando de terem mentes renovadas para conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sem uma mente renovada, o Espírito Santo não revela nada, irmãos. Aí a gente vai ficar naquele provérbio dos antigos, ficar perdido como cego no meio de um tiroteio. Escuta de que lado vem a bala, mas não sabe que rumo tomar. Glória ao nome de Jesus. E o que tem de crente perdido nesses últimos dias, dentro das igrejas, perdido como pastor, em relação à vontade de Deus, irmãos, sem discernimento para nada, para nada, para nada. Dá um passo errado, se desespera, não raciocina, não reflete, dá uma demora, outro passo errado para cima e vai só aumentando o prejuízo. Mais interessante, tem crente na terra ainda que Deus, aleluia, se comunica com ele, fala com ele, e quando fala ele sabe que é o Senhor. E tem crente que Deus não mostra uma visão, não dá um sonho, mas vem à mente e dá aquela inspiração, como Deus aos profetas, e diz: o rumo é esse, vá por aqui, fale isso, faça assim. E não dá errado, irmãos. E tem pessoas que ficam até perguntando: eu não sei porque tudo que eu faço dá errado. E fulano, não sei. Quando bota o pé, a coisa vai. Quando bota a mão, as coisas acontecem. Parece que não tem barreira. E não vai ter. E se tiver, como teve para Paulo, não adianta. Passa do mesmo jeito, irmãos. Glória ao nome do Senhor para todos sempre. Irmãos, a pandemia veio, mas parece que não mexeu em nada com ninguém. A pandemia veio, mas parece que não mudou em nada muitas pessoas. Glória ao nome de Jesus. E por que pareça, ainda tem pessoas procurando uma direção e ainda não encontrou. Mas a igreja que vai subir, ela tem a direção de Deus, ela tem discernimento. Ela entende a vontade de Deus. Ela não se perde na caminhada. Glória ao nome do Senhor para sempre. Então é preciso se convencer e aceitar a vontade de Deus. Realmente. Mas para aceitar e se convencer da vontade de Deus, é preciso ser sensível
à voz do Espírito Santo. Se não for sensível à voz do Espírito Santo, não tem como você e eu, nós aceitarmos essa vontade. Interessante, vamos ler Lucas, capítulo de número 2, versículo 25 a 27. Veja um crente que era sensível à voz do Espírito Santo. Vamos ver como é que está escrito, por favor. Só esse texto, que o horário já chegou. Capítulo 2 de Lucas, versículos 25, 26 e 27. Pode. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Glória a O Deus. Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei. Muito bem. Observe o versículo 25. Esse homem cujo nome era Simeão. E diz o texto. E este homem era o que, irmãos? Quem está acompanhando o texto? Lucas 2, 25. E este homem era e temente. Ele esperava a consolação, que aqui é melhor entendida como a redenção de Israel. A vinda do Messias, vamos assim dizer. Ele esperava a vinda do Messias. Mas o resto do texto, do versículo 25, diz: e o Espírito Santo estava sobre ele. Primeira coisa, o Espírito Santo estava sobre ele. Versículo 26. E fora-lhe revelado por quem, irmãos? Pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor, que era a consolação de Israel que ele esperava. Versículo 27. E pelo Espírito foi ao templo. Interessante. Juntando, o Espírito Santo estava sobre ele, o Espírito Santo havia se revelado a ele, e o Espírito Santo agora estava levando ele ao templo, na hora que Maria e José estavam lá. E quem era Simeão? Era sacerdote para fazer o que fez com Jesus? Não. Diz, havia um homem cujo nome era Simeão. Não era sacerdote, mas ele fez um trabalho de sacerdote, que era apresentar a criança. Só aconteceu isso uma única vez em Israel, e está aqui esse fato, e o Espírito Santo já tinha separado ele. Eu vou mostrar a você a redenção de Israel. E o Espírito Santo disse mais: você não vai morrer enquanto não vê o Messias. Depois que você vê, você vai partir. Mas enquanto você não vê o Messias, você não vai morrer. E o Espírito Santo manteve-se sobre ele, porque estava sobre ele. Glória ao nome de Jesus. É o mesmo sentido lá de Lucas, ainda parece que capítulo 4, versículo 18, quando Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, aqui para uma obra específica como Messias e Cristo revelado ao mundo. Mas o mesmo Espírito estava também sobre Simeão, mantendo nele a esperança viva para ver o Messias. Glória ao nome do Senhor Jesus. E esse homem, irmãos, ele era sensível ao Espírito Santo, de maneira que ele não tinha dificuldade de entender a vontade do Espírito Santo. Que coisa! O Espírito Santo naquele dia disse: Simeão, vá ao templo agora. E ele não estranhou. Não era sacerdote, não tinha nenhuma função, nem ofício no templo, mas aí o Espírito Santo disse: vá ao templo agora. E ele foi. Quando chegou lá, irmãos, que ele viu Maria, viu José e viu o menino, disse: é ele.
O que eu vi no sonho é o mesmo. E quando ele pegou o menino, levantou para cima, ele disse estas palavras: glória ao nome do Senhor. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Homem que conhecia a vontade de Deus, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todas as nações. Ele é luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se dizia. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Uma unção de um profeta. Só quem via dessa maneira, e só quem falava dessa maneira, eram os profetas. A Bíblia, por Lucas, não o intitula de um profeta, mas a ação do Espírito Santo que veio sobre ele aqui, para falar estas coisas, foi como a unção que descia sobre os profetas. Quem era Simeão? Um homem que conhecia a vontade de Deus. Ele era conhecido da vontade, ele era convencido da vontade de Deus. Ele era sensível ao Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus ainda não tinha descido dispensacionalmente, como em Atos 2, mas ainda estava operando, ou ainda estava operando, na maneira como no Antigo Testamento, suas manifestações esporádicas e de forma específica. E aqui ficou notório na vida de Simeão. Que coisa linda! O Espírito Santo quer fazer o mesmo com a igreja de hoje e com nós os crentes. Ele quer estar sobre nós, irmãos. Glória ao nome de Jesus. Quantos crentes que já perderam a alegria do Espírito Santo? Porque entristece o Espírito Santo, faz com que o Espírito Santo se afaste dele e dela. Mas o Espírito Santo está dizendo que para conhecer a vontade de Deus e se convencer e aceitar, é preciso ser sensível à sua voz, porque Ele diz quais os caminhos que devem ser andados, Ele diz qual é a direção a ser tomada, Ele diz qual é o que deve fazer para agradar-lhe, para ter a direção dessa vontade, para conhecer esta vontade, aceitar e se convencer dessa vontade. O Espírito Santo de Deus, Ele está conosco dizendo esta noite, por essa palavra, Ele quer estar sobre nós, Ele quer se revelar a nós, e Ele quer nos conduzir na sua presença, em caminhos que ainda não andamos. Glória ao nome de Jesus. Porque quanta mente fechada, como uma casa que foi trancada e jogaram a chave longe para que o dono não entrasse. Por isso que lá, para o pastor de Laodiceia, em 3 de Apocalipse, o Senhor diz assim: eis que estou à porta e bato. O Espírito Santo de Deus, aleluia, ele perdeu o contato com muita gente, mas ele quer retornar essa comunicação de novo. Ele quer despertar a sensibilidade de muitos que perderam da sua presença. Muitos crentes perderam a sensibilidade do Espírito Santo. E por perder a sensibilidade do Espírito Santo, muitas vezes não percebem quando Ele está falando, quando Ele está agindo, quando Ele está trabalhando, quando Ele está operando. Não percebem. Mas quem está sensível à voz do Espírito Santo, a tempestade, ela pode estar como um furacão, e ele no olho dele, ele diz: eu sinto ele aqui. O vento sopra, a tempestade é grande, está quebrando tudo, mas eu sinto o Espírito Santo nesse rodopeio de tudo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus,
Glória a Deus. Receba nesta noite esse alerta de Deus com amor e graça, e trabalhe para desenvolver a intimidade, a aproximação, essa comunhão, essa sensibilidade que o Espírito Santo quer produzir em nós. Aleluia. Tem crente que é tão sensível, irmãos, que deita-se cansado e doente. E de madrugada, ele é despertado pelo Espírito Santo. Quando ele sente que perde o sono, ele sabe, ele está me chamando. Aí vai lá, marca o ponto. Quando dobra o joelho, sente aquela coisa boa. Quando bate o cartão lá, aí diz assim: oh, ainda bem que eu ouvi e não resisti à voz do meu amigo. Glória a Deus. Andando na rua, dentro de casa, na igreja, ao tomar decisões, a fazer qualquer coisa, o Espírito Santo, igreja do Senhor, escutem isso. Ele quer nos conduzir e nos dirigir na vontade de Deus. Ele sabe qual é a vontade de Deus. Jesus disse, ele conhece, ele não falará nada de si mesmo. Ele vai nos ensinar tudo quanto foi dito por Jesus. Ele não nos vai levar por caminhos estranhos, ele nos levará a caminhos gloriosos. Ainda que tenha espinhos, mas sendo a vontade dele, haverá graça para se passar. Glória ao nome de Jesus. Você está no meio de uma tempestade. Deus lhe mostrou que ela viria. E você não enfraqueceu, porque o Espírito Santo está com você e vai passar com você. Ele mostrou que esse vento viria. Ele disse a você que essa tempestade viria, mas ele não disse que ficaria distante. Se ele mostrou, é porque você passaria, e não passaria só, você passaria junto com ele. Porque essa tempestade, ela tem uma pedagogia divina para lhe ensinar, e depois de lhe ensinar, lhe dá uma capacitação. Por isso que mesmo passando por prova, na direção de Deus, não tem como perder. Nós ganhamos de todo jeito. O ruim é sofrer consequências fora da direção de Deus. Mas da direção de Deus, aleluia. Por isso que Jó, aleluia, ele ficou tranquilo, satisfeito, e sabia que mesmo perdendo tudo, era da vontade de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. E não é diferente nas palavras de Jesus, quando ele disse em João, capítulo 4, versículos 31 a 34, ele disse que a vontade de Deus era o que nutria a alma dele. Ele chama a vontade de Deus de alimento. Ele disse, o meu alimento é fazer a vontade de Deus. Uma linguagem figurada que Jesus aplicou para dizer que quem faz a vontade de Deus fica forte. Por quê? A vontade de Deus nutre, sustenta. Quando você consegue bater a meta, atingir o alvo, você descansa, você sente crescer, porque venceu a você mesmo e fez a vontade de Deus. Você dá aquele sopro, aleluia, como que escapou de errar o alvo, mas acertou, porque fez a vontade de Deus. Então vamos fazer como Jesus, vamos aplicar a vontade de Deus na nossa vida como alimento, porque a vontade de Deus fortalece, a vontade de Deus renova, a vontade de Deus rejuvenesce, a vontade de Deus faz a gente crescer espiritualmente com saúde. E não sentimos anomalia, nem atrofios na alma, porque a vontade de Deus sai corrigindo todo o mal. Amém? Que Deus abençoe, que Deus ajude com esta palavra, em nome de Jesus. Vamos aceitar a vontade de Deus, porque sem ela, o preço já é grande, por errar. E fazendo a vontade de Deus, o preço vai ser um preço recompensador. Porque depois de fazer a vontade do Senhor, Ele vai retribuir a cada um pela bravura, disposição e coragem de ter feito a sua vontade. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Fiquemos de pé e vamos agradecer a Deus em oração. E nesta oração continuo a pedir
pela saúde do pastor Ferreirinha,